Bom dia, gente. Pode sentar. Uma alegria muito grande. A gente está muito feliz mesmo, não só pelo pão de queijo, mas por várias outras razões. Que lugar lindo! Ontem a gente está na cidade de Itápolis, tão pequenininha, charmosíssima, um restaurante árabe que não tem nem lá em Jundiaí, não chega nem aos pés. Falei, gente, esse lugar é muito legal, né? Muita cultura, um povo bacana demais, o sotaque. Então, eu sou professora de línguas, eu ensino espanhol e inglês, e eu gosto de ouvir o som do povo falando, e vocês falam gostoso demais, é até difícil não imitar. Eu espero que até o final eu consiga continuar com a minha voz, porque às vezes a gente vai imitando vocês falando assim, bonitinho. Mas é isso, a gente está feliz demais. Eu disse pro Negão que eu vou desmontar, porque assim, quando ele falou... Desculpa. Nós temos muita amizade, como vocês podem ver, com o pastor Rogério, que gosta demais dessa reunião. Me perdoa, pastor Rogério. A gente chama ele, às vezes, carinhosamente de Negão lá em casa. Não pode, a gente tem que se conter. O Espírito me ajuda. Então, vamos lá. Por quê? Quando ele falou esposa de pastor, peso ou privilégio, eu falei, isso não vai dar certo. Porque nós somos o povo da cruz, amém? Amém. Nós temos um peso sobre nós. Independente de se você é esposa de pastor, líder, você é chamado por Jesus de Nazaré, você quer seguir Jesus? Qual que é o seu chamado? Ele falou, vem, tira todo o peso e vem, que é livre, leve e solto. É assim? Jesus falou, você toma a sua cruz, você se nega, você se mata todo dia e você vem atrás de mim. Não tem cama para dormir, não tem facilidade, tem peso, tem responsabilidade, tem mandamento para seguir, tem discípulo para fazer, tem milhões de coisas que aos nossos olhos é difícil, é um peso já para qualquer um que decide seguir Jesus e caminhar com Ele. Como Davi fez, quem aqui é esposa de pastor? Levanta a mão assim, só para eu dar uma olhadinha. Legal. Esposa de líder. Algumas. E a última pergunta. Quem aqui, quando casou com o seu digníssimo, o digníssimo não era pastor? Ele virou no meio da caminhada. Ele virou. Joia. Legal. Então é o seguinte, eu não acho que o tema deveria ser escrito assim, peso ou privilégio. A gente tem que saber lidar com o peso e com os privilégios. Se é que tem privilégio. Isso é outra coisa também, né? Mas os pesos, em geral, porque, não sei se você, como eu, tem a tendência de olhar para o difícil e para o ruim. Eu sou, graças a Deus, casada com um cara super otimista. Ele é corintiano e consegue ser otimista, gente. Eu sou palmeirense, campeã nacional. Tem que aproveitar para ver se continua, né? Mas ele é muito mais otimista que eu. Eu geralmente olho as coisas para o lado ruim. O peso é fácil de identificar, né? A minha ideia, assim, se a gente pudesse, era fazer uma roda, assim, só de mulher, a gente bater papo, e aí eu ia falando, fala aí, o que dói, o que pesa sobre você nessa caminhada de ministério? Eu coloquei alguns nos slides aí, a gente pode ver se a cara concorda ou se, não, isso aí pra mim tá tranquilo. Primeiro, é esse aí, ó, lidar com olhos e ouvidos críticos e línguas afiadas no meio do povo de Deus. Amém? Ou não amém? Amém? Lá na igreja de vocês não tem isso. O povo não fica olhando você de cima e embaixo, assim, ó. Quando você vai subir para falar, ou quando você chega atrasado com seus filhos na igreja. E as línguas afiadas do pessoal que gosta de comentar uma coisa ou outra, às vezes não é de você, mas é do seu esposo. Às vezes não é sobre você, mas é sobre seus filhos,
sobre sua família, sobre sua postura em relação à educação dos seus filhos. Isso rola na igreja. A gente tem que lidar com isso. É um peso às vezes, né? Vamos passar. Sentir-se isolado ou sozinha. Acontece. E isso é um peso inerente. Porque liderança é às vezes muito solitário. Você não pode contar com todo mundo o tempo todo. E tem gente que sente isso mais do que outras, né? Às vezes algumas mulheres lidam melhor do que outras com a questão de ficar sozinha e isolada. Eu lido pessimamente com isso, pessimamente. Eu sou uma pessoa que precisa de gente desesperadamente. Eu gosto do grupo, da galera em casa, eu sou assim. Tem gente que já fica na dela numa boa. O meu peso eu tenho que aprender a ficar só eu e meu esposo em algumas situações. Saber, com sabedoria, discernir isso, quando é momento de compartilhar, quando é momento de não compartilhar. Conviver com segredos e informações sigilosas também acontece no ministério, principalmente no ministério pastoral. Às vezes as pessoas abrem coisas que devem ficar só entre nós. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui, quero deixar bem claro, que nós gostamos de fofoca. Não é isso. Mas, em geral, nós mulheres conversamos mais e melhor. E isso é coisa boa do Criador para nós. Isso não é uma coisa ruim. Mas, às vezes, é um peso ter que guardar certas informações. Ter que conviver com isso. A gente olha o camarada na igreja, sabe de zilhões de coisas do camarada e tem que ficar na nossa. Não posso chegar para a esposa do camarada e dizer, você não tem noção não, né? Eu não posso, eu tenho que ficar na minha. Pode ser um peso. E a última, talvez o mais pesado. Lidar com as expectativas dos outros em relação a você, mulher, no ministério, acompanhando no ministério, esposa do cara no ministério. O que se espera, em geral, que a sua família seja perfeita, que os seus filhos não conversem durante o culto, participem de todas as coisas da igreja, direitinho, bonitinho, que estejam limpos e arrumados. Não fiquem sentados no chão. Estou brincando, filho, pode ficar. Estou brincando mesmo. É só um exemplo. Beleza? Então, isso se espera. Verdade ou não verdade? Se espera de qualquer mulher da igreja, porque a gente fala das outras mulheres também, nós não somos santas, né? Nossa, se fosse meu filho, eu já ia lá pegar pelas orelhas. A gente fala. Quanto mais da mulher dos filhos do pastor. Tem que ser tudo bonito. Se espera também que ela exerça ministérios visíveis na igreja. Eu coloquei visíveis porque é o seguinte, qualquer mulher serva de Jesus exerce várias coisas, vários ministérios que o povo não vê. Quem lava a louça? Vocês lavam a louça? Os homens também, mas em geral a gente lava mais. Passa roupa, faz comida boa, vai atrás de receita na internet, vai na reunião da escola dos filhos. Tudo isso é ministério. Amém? Amém. A gente serve Jesus servindo esse povo lá dentro de casa. Só que o pessoal não vê. Então, o que se espera é que a mulher do pastor cante muito bem. Tem uma coisa assim, que se a mulher do pastor não sabe trabalhar com criança, ela não presta. Imagina como que não vai trabalhar no ministério infantil. Você tem que saber lidar com criança. Se espera que ela fale bem, que ela goste do público. Se espera que ela faça parte de absolutamente todas as reuniões e coisinhas marcadas, nem que seja no meio da tarde, que ela está enroscada com o filho dela lá, tentando aprender matemática. Mas ela tinha que estar aqui. É ou não é? Difícil demais. Esse é outro. Se espera que a gente tenha bom humor e disponibilidade 24 horas por dia, qualquer momento.
Eu precisei do pastor e da esposa e tal. Nossa, ela tava com uma cara assim meio de cansada, eu não sei porquê, era 11 horas da noite, uma sexta-feira. Sabe aquela coisa assim, é se esperado. Às vezes, gente, não é por mal. Não é por mal. Às vezes os irmãos não têm essa noção. A gente está brincando aqui, né? Porque a gente sabe do dia a dia da correria. Mas às vezes o irmão não tem noção. Às vezes o irmão não é casado, não tem essa vida de família, levar e trazer filho. E aí ele fica com essas expectativas irreais na cabeça dele e põe isso como um dogma, e isso pesa demais sobre nós, né? Muitas vezes. Mas nem só de peso vive, a gente, ainda bem, tem privilégio, tem muito privilégio. Eu coloquei alguns aí. Ver de perto vidas e relacionamentos transformados. Não é um privilégio? Se você serve a Jesus de coração, isso é legal demais. Ver gente que não tinha noção do que era a vida com Deus, sendo transformada, sendo mudada. Testemunhar o crescimento do reino. Eu lembro sempre de um pastor que falou uma vez para nós, né, que Atos tem até o capítulo 28, e a gente que escreve o restante, né? Nós, a Igreja de Jesus, a gente continuou escrevendo os Atos dos Apóstolos, agora os Atos dos discípulos, que vieram depois daqueles. A gente está escrevendo esse livro aí. Se eu fosse contar, perguntar para vocês como é que é a história lá, de onde o irmão é lá, esse irmão aqui, pode ser? De Nazaré. Você é pastor, não? Líder. Você que é o pastor. Sim, você é o pastor. Contar a história, como começou, quem chegou primeiro, os chabu que já deu, as coisas que deu errado, as coisas que deu certo. Daria livro, daria história para contar. Nós estamos testemunhando o reino de Jesus eterno e inabalável sendo construído nessa terra. Isso é um privilégio. Viver com senso e consciência de missão, esse é o que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque, em geral, tem muitas pessoas na igreja que se convertem a Jesus e elas não têm noção, muita noção do que elas estão fazendo lá. Não sei se na igreja de vocês é assim, mas lá na nossa igreja tem muita gente assim. Elas vão no culto, participam lá das reuniões, participam até de ministério da igreja, serve com alegria, tá lá. Mas não tem muita noção por que ela está fazendo aquilo. Nem sabe, veja bem, isso é tão triste, mas ela nem sabe se foi Jesus que chamou ela para fazer aquilo. Ela está lá servindo no ministério de criança, mas ela nunca bateu um papo com Deus para falar: Deus, é aqui que o Senhor quer que eu sirva? É isso aqui que o Senhor tem para eu fazer? Sou vocacionada para isso aqui ou não? Mas eu quero crer que na sua casa, você que é pastor, esposa de pastor, você que é líder e esposa, vocês têm senso e consciência. Nós estamos nessa cidade porque Deus nos trouxe para cá. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos o porquê nós estamos fazendo isso. E, gente, pode parecer que não. Isso é privilégio. Porque isso dá um tempero para a vida da gente, dá sentido para os nossos dias. A gente acorda, põe a roupa e sabe por que a gente está levantando. Sabe que é Jesus esperando a gente do lado da cama e falar: não vem ganhar essa cidade para mim. Vai lá trabalhar? Eu trabalho. Quantas esposas trabalham? Eu trabalho, eu dou aula, né? Sou professora. Vai lá para a escola, porque é lá seu campo missionário. Seu testemunho vai impactar pessoas lá, o testemunho da sua família vai impactar essa cidade aqui. A gente sabe o que a gente está fazendo e é muito legal isso. Isso é privilégio. E esse é um privilégio muito legal, estar casada com um homem que busca a Deus e a sua vontade. Nem todas as mulheres têm esse privilégio. Eu espero que o seu esposo... veja bem a minha situação complicada. Mas eu espero que você, pastor, e você, líder, né, seja um homem que busque a Deus e a sua vontade, mas de acordo de direito, que realmente quer fazer a vontade de Deus,
realmente busca entender a vontade de Deus para você, para a sua família, para a sua igreja e ministério. E isso é privilégio. Isso é um privilégio dos grandes, ser casada com gente assim. Agora, eu falei que a gente tem que conviver com os dois e que a gente tem que dar conta de equilibrar. Acredito eu que talvez em momentos da vida da gente, a gente vai sentir mais o peso ou vai sentir menos o peso. Porém, eles convivem. A gente tem que dar conta de equilibrar. E para isso, eu busquei na palavra alguém que pudesse nos ajudar. Passa o versículo, dá. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Fica bem lá, fica bem lá. Vou pedir para você mudar, ó, já atrapalhando meu ministério aqui. Para quem foi dita essa frase? Maria, pois Lucas lá, né? Já acabou com a minha surpresa. Mas é fácil saber, né? Isso aí foi Maria que ouviu. Talvez uma das mulheres mais privilegiadas, né? Quem é mãe sabe como é legal gerar um filho. Agora, gerar um salvador do planeta Terra deve ter sido sensacional. Talvez ela até tenha sido poupada de algumas dores, não sei. Acho que não. Mas se foi, que da hora, né? Deus podia dar isso para ela. Olha, vou te poupar um pouquinho aqui, essa viagem, esse jumentinho aqui. Mas eu acho que ela sentiu, foi tudo de ser mãe de Jesus. Mas nessa fala, quando Deus fala com ela através do anjo Gabriel, ela que provavelmente tinha entre seus 13 e 16 anos, e sentiu, foi tudo que é peso e tudo que é privilégio de ser serva de Deus. Eu queria assim desmontar um pouco isso também. Nós somos esposas de pastores, legal, de líder, mas no fim das contas a gente é servo de Jesus, certo? É isso que a gente tem que entender. Qualquer servo de Jesus vive com isso, convive com essas coisas, né? E pode pôr o versículo. A chave para a gente entender isso, e é daí que eu vou partir, é essa palavra aí, agraciada. Tem algumas outras versões que dizem... Alguém lembra? Bem-aventurada. Bem-aventurada, tem uma outra, favorecida. O Senhor está com você. E por causa dessa palavra, a gente entende que a escolha de Maria não tem nada a ver com Maria em si. Por isso, para nós, Maria é legal, ela é mãe de Cristo, nossa, mas ela é agraciada, ela é favorecida. A graça de Deus estava sobre ela. Ela precisava, quanto eu, quanto você, da graça do nosso Deus. Pode colocar. Nós somos escolhidos pela graça. Não tem absolutamente nada a ver conosco, com os nossos esforços, com a nossa capacidade, esforços, né, a gente fala, com as nossas capacidades, com o meu trabalho, tem tudo a ver com Deus querendo me usar, certo? Então, eu queria que a gente visse a nossa posição como serva de Jesus, ao lado de pessoas que também servem a Deus, às vezes integralmente, às vezes parcialmente, mas gente que quer servir a Deus como uma posição da graça. Foi Ele que nos escolheu. Amém? Se a gente perde isso de vista, fica mais pesado, muito mais pesado. Mas se a gente entende que foi Ele que olhou para nós e falou: essa aqui eu vou usar lá em Nazarena, essa aqui eu vou usar lá em São João del Rei, todos esses lugares aí, vou usar vocês lá. Fui eu que mandei vocês para lá, eu estou escolhendo. Fica um pouco mais leve, dá para entender ou não? Fica mais ainda se a gente mergulha um pouquinho mais nesse texto, que é muito legal, quer ver? Vamos andando. Vou ler, abre aí se quiser acompanhar, em Lucas 1. Começa lá no versículo 28. Lucas 1, versículo 28.
Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Lá no versículo 28, a gente entende que Ele está sempre conosco. Faz de conta que um anjo apareceu para você hoje, para te lembrar, né? Você foi escolhido por Deus, você foi agraciada, a graça, o favor de Deus alcançou você. Seus pecados foram perdoados e agora você é chamada para ser testemunha, para trabalhar para Jesus. E Ele está com você. Foi isso que Maria escutou do anjo. Você é agraciada e o Senhor está com você. Lembre disso, para o peso ficar mais leve, para a gente dar conta de equilibrar. Ele está conosco. O Deus Todo-Poderoso criou todo o universo. Ele nos comissiona e não vai embora. Ele fica. Ele não é o comandante que faz isso, faz aquilo, tchau, se vira aí. Ele fica. Amém? Ele está conosco. A missão, o plano, o trabalho é dele. De 29 a 33, o anjo explica para Maria todo o plano. É o seguinte: Deus já pensou em tudo, mas eu sou virgem, calma lá. É o Espírito que vai gerar. Esse neném é santo, ele é filho de Deus, e ele vem para cumprir o plano que Deus tinha antes de fundar esse planeta. O que é muito louco, né? O Ariovaldo Ramos diz assim: antes de Jesus, de Deus dizer haja luz, no coração dele ele falou haja cruz. Antes, ele sabia que ia haver uma cruz, que ia haver um plano de redenção. Então o plano é dele, gente, o trabalho é dele. Às vezes a gente fica assim com peso, porque, nossa, eu tenho que dar conta de todas essas coisas, ainda pensar como que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer, o plano dele. O problema é que a gente não aquieta o coração para escutar o que ele quer. A gente fica falando, pensando, surtando. E aí a gente não fica quieta para escutar o que ele quer, para obedecer o seu plano, para colocar em ação aquilo que ele quer para a sua cidade, para a sua igreja. A gente fica querendo fazer o nosso, só que é dele o trabalho. Amém? Nós somos cooperadores, a gente ajuda, a gente obedece ordem, como Maria fez. Ela simplesmente obedeceu. O plano é dele. E a instrução também, como que vai fazer? O anjo deixou tudo certinho. Você vai só obedecer, as instruções são dele. Às vezes fica pesado, porque a gente não quer ouvir, a gente quer fazer. A gente quer inventar, quer ser criativa, quer que o nosso ministério bombe na internet, né? Quer que fique todo mundo famoso e tal. É ele que faz, do jeito que ele quer, como ele quer, no tempo que ele quer, e a gente só vai obedecer. Por isso não precisamos temer. Ele diz isso para Maria: não tenha medo, não. Você faz ideia de uma adolescente recebendo uma notícia dessa? Ela não era mulher formada, não. Na época, provavelmente no máximo
16, 17 anos no máximo. A garota teve que amadurecer de um tanto, ia dar trabalho, e o anjo fala: não tenha medo, o Senhor está com você. Então ouve essa palavra também hoje. Ouve, Juliana, ouve você. Não tenha medo. Talvez o ministério nos deixa com medo às vezes, né? A gente olha e fala: eu não vou dar conta de ser testemunha, de cuidar do meu marido, da minha casa, de trabalhar fora. Pode dar medo mesmo, sentir medo é normal. Mas é o Senhor dizendo para nós: não tenha medo, eu estou com você, o plano é meu, é só se obedecer. Calma, quieta o coração e obedece, né? Depois disso tudo, ficou fácil ela querer obedecer. Travou o trem aqui? Foi. Ela disse no final disso tudo, de toda a apresentação do anjo, não tinha PowerPoint, mas ela entendeu. O anjo apresentou o plano e ela falou: eu sou serva, estou aqui, faça aquilo que o Senhor quer fazer comigo, que o Senhor tem, se cumpra na minha vida. E é essa talvez a nossa postura, deve ser essa, de querer obedecer. Eu perguntei quem não era casada com pastor antes, porque essa é uma das queixas que eu mais ouço. Eu sou nora de esposa de pastor, né? Davi, pai dele é pastor. E a gente convive muito com esposas que dizem isso. Ele não era pastor quando eu casei com ele. Eu não tenho que aguentar isso, não. Não fui eu que escolhi isso aí. Quando a gente casou, o plano era ganhar dinheiro. O plano era tal. Aí ele foi para o ministério. Então, ema, cada um com seus. Eu não quero saber disso aí. Gente, como isso está errado. Como isso está errado diante de Deus. Deus nos livre de algum momento pensar isso. Porque compromissos, estar juntos não importa a consequência. Eu entendo que essa é uma definição legal de compromisso. Um dia nós nos comprometemos com Jesus e dissermos quando a gente se compromete, quando a gente fala: você discípulo, eu vou até o fim, não interessa o que vai acontecer comigo, certo? É muito fácil a gente falar, mas assim, comprometer com Jesus lá onde os caras estão morrendo é difícil demais. É que as nossas consequências são muito leves muitas vezes, mas a gente tem que ficar firme no compromisso. E o compromisso que um dia nós assumimos diante de Deus, diante de pessoas, com um vestido bonito, num dia legal, que a gente ia ficar junto com o nosso marido, não importa as consequências. Não interessa que os planos, se eles mudassem, a gente ia estar junto. Se ele ficasse doente, a gente ia estar junto. Se ele ficasse rico, a gente ia estar junto. Glória a Deus. Esse não dá para cumprir, né? Esse bota aí. Mas assim, a ideia de que a gente se comprometeu. A gente tem um compromisso com Jesus e com eles. Então essa história de dizer ema, cada um dos seus problemas, você se resolva, você que é o pastor, você que é o líder, eu não pedi nada disso, não traz isso para casa, não fica pedindo minha opinião, já sabe que não ouvi, hein? Isso é muito sério, isso é um pecado, isso é um pecado diante de Deus, a gente tem que dar nome, isso é pecado, isso é errado. Então caso isso esteja acontecendo com a gente, que a gente se arrependa. E repense. Eu falo de uma posição extremamente confortável, porque eu adoro ser esposa de pastor. Eu gosto mesmo, gosto de igreja, gosto disso aqui. Mas tem gente que não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode mudar. Sim, pode pôr tudo que tem aí. Eu pensei o seguinte, que às vezes a gente está comprometido, né? Sabe que está comprometido, mas a gente não quer, sabe?
coisa eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. No meu íntimo, está difícil para mim. Está difícil ser esposa do jeito que eu tenho que ser, porque eu não estou afim. Eu não queria ter essa responsabilidade. Eu não queria nem o privilégio, nem o peso. Eu não queria. E eu lembrei desse versículo, né? Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E uma amiga minha, no resumo de um livro que eu vou mostrar para ela daqui a pouco, me ajudou muito a pensar sobre o que eu estou falando aqui, ela escreveu essa frase: a nossa vontade oscila e é inconstante. Fato? Verdade? Porém, quando a nossa vontade é capacitada pelo Espírito de Deus, nós podemos vencer os nossos sentimentos inconstantes e agir conforme o nosso compromisso com Cristo. Se eu submeto a minha vontade, o meu sentimento, a minha TPM, meu estresse, o meu peso, ao agir do Espírito Santo de Deus, que não muda, que é constante e que nos chamou, ele vem e age como Filipenses diz, ele nos deixa querer e realizar. Ele transforma o nosso sentimento inconstante em algo que vai fazer a coisa acontecer. Amém? Agora, isso é a nossa parte. De dizer, Deus, tudo bem, eu não quero não, mas eu creio que o Senhor pode transformar isso dentro de mim. Às vezes não é sempre, mas é em uma situação do ministério, é um negócio que enrosca, você não quer. Submeta isso à vontade de Deus. Conversa com Jesus sobre isso. E peça ao Espírito Santo que venha e transforme isso dentro de você, dentro de nós, quando eu preciso. Amém? Para que a gente possa dar conta do compromisso, porque a gente tem um compromisso. Certo? É pesado mesmo. Não é leve. Tem coisa boa, muita coisa boa. Mas para lidar com o peso, temos que lembrar da graça do Senhor Jesus, do chamado, da presença e do poder transformador do Espírito Santo na nossa vida, diariamente. Está pesado para nós, mas agora eu vou pesar para o lado deles. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Amém. Ah, sim, esse é o livro. O Davi tinha colocado bonitinho assim, eu não tinha feito, mas aí aqui tem internet, eu coloquei na minha apresentação. Esse livro é demais, é muito bom. Jesus e as Mulheres, eu não li inteiro ainda, mas essa minha amiga Larissa, lá de Jundiaí, ela fez um resumo sensacional do livro, que ela quer fazer disso uma ferramenta de discipulado. Lá na nossa igreja a gente tem, né, os jovens. Ela se incomodou, já chamou umas adolescentes meio feministas lá da nossa igreja, que tem dificuldade de entender o papel da mulher na Bíblia, e esse livro é sensacional. Jesus e as Mulheres. Pode comprar, que é bom. O máximo custa R$30 na internet. Eu dei uma pesquisada, tá bom? Pastores, homens, servos do Senhor, casados com servas do Senhor Jesus, como é que vocês podem ajudar a equilibrar? Vocês têm que ajudar. Vocês não viram que é pesado? Vocês fazem favor de ajudar? De não ser mais um peso, né? Mas de ajudar a gente a equilibrar isso aí. Vamos lá. Começando com o texto. Tem um homem assim que pode ler, com uma voz bem bonita, forte, potente? Tem microfone para ajudar. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O personagem das mulheres foi Maria, e eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que Paulo falou. É uma carta muito usada para falar com o pastor. E a palavra, de novo, é graça, para a gente começar. Vocês também foram chamados pela graça. Amém? Nada há de bom, de especial, na masculinidade de vocês, no chamado de vocês, a não ser a graça. Nós estamos juntos nisso. Pode pôr, lindão. Põe tudo, por favor. Eu quero que vocês tenham essa imagem. Vocês juntos, num barco, num oceano de graça. Que é isso aí que é ministério. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém. Essa beleza do reino de Deus. É todo mundo igual. E nós somos igualados pela medida da graça. Não importa o seu histórico. A graça chegou. É vida nova. E está todo mundo junto. E eu sinto que às vezes esse é um problema. Porque ou os homens se colocam como acima, mais santos. Porque eu fui chamado. E aí quando a família é esse caso, né? Que o cara resolveu ser pastor depois, não estou usando como pejorativo não, tá? Eu sei que o ministério pode acontecer depois na vida da gente. Aí, nossa, tem uma tendência para isso acontecer. Você não entende? Você que tem que se ajeitar aí, minha filha, e vir junto comigo. Não, se a postura fosse, olha, a gente está junto nessa. Eu fui chamado tanto quanto você. Vamos pedir a Deus para Deus ajudar você a trabalhar com isso no seu coração. Se essa for a postura, gente, como vai ajudar? Como vai aliviar o nosso peso? E pra gente que às vezes também pensa, nossa, eu não sei nada. Meu marido é que sabe tudo, porque ele é o pastor. Não, eu não imagino que eu posso compartilhar. Não há mais judeus nem gregos. Não há mais homens e mulheres. Assim diz o texto de Paulo. Somos todos um por conta da graça de Jesus. Amém? Seguindo. Esse é o texto clássico para quem quer ser pastor. Eu espero que todos envolvidos no ministério já tenham passado por aí. Amém? Que, tipo assim, ali é a cartilha. Você tem que ser isso aí se você está afim de trabalhar para Jesus. Ainda mais se for numa posição de liderança. E o texto diz que quem quer ser um líder na igreja quer uma coisa boa. É legal pra caramba. Só que aí vem o peso. É um privilégio? É um privilégio. Mas tem peso. E é assim para vocês, homens. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. E lá embaixo, essa é bom ler. Pois, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E lá embaixo termina dizendo, também deve ter boa reputação perante os de fora. Amém? Então, na prática, algumas coisas para vocês ajudarem a gente a ficar mais leve. Comece com a palavra irrepreensível. Esforcem-se de fato e de direito para não pecar. Homens na liderança do trabalho de Jesus devem se esforçar de verdade, de coração, para não pecar. Vocês vão pecar, fato, todo mundo sabe. Mas a sua postura, o seu esforço deve ser não pecar. Acordar de manhã e pensar, Jesus, eu quero obedecer o Senhor.
Espírito Santo me capacita para que eu seja cada dia mais irrepreensível diante do Senhor. Não para minha glória, porque é graça. Pode falar alto, graça. É graça. Não sou eu, é Deus em mim. Porque aí a gente fica bom na coisa e vai se achando, né? Está errado também, já pecou de novo. Já fez errado. É graça. Amém? Seguindo, marido de uma só mulher. Sejam de coração, corpo e alma, apenas de suas mulheres. Estamos nós, lá em Jundiaí, assustados com a quantidade de histórias que a gente tem acompanhado de perto. Não queria que fosse. Mas é gente que a gente conhece, é gente que a gente foi no casamento, que conhece a vida da família do meu esposo, iam para a praia juntos, viajavam juntos, pastores, líderes, gente boa de Bíblia, que fala bem pra caramba, divorciados, adulterando, com problemas sérios no casamento. Então, gente, dobra o joelho aí, homens e mulheres, pelos casamentos de vocês. Às vezes a coisa não chega às vias de fato, e eu acho que é aí que chega, é o maior perigo, porque quando é adultério, aí todo mundo já sabe, tal, escancara, beleza. Mas tem muito homem que no coração não é só da sua esposa. Ele pensa em outras pessoas, ele imagina outras pessoas, ele vai para a internet. E isso é muito grave. Geralmente isso é conversa com adolescente e jovem, né? Mas o problema, gente, é que casamento, ele não resolve esses problemas, não. Então, uma palavra assim, que eu acho que tem que ser dada na igreja. Se você tem problema com isso antes de casar, você já trata, filho, porque não é o fato de você casar que vai resolver. A gente tem visto isso. Se o cara é um pedófilo, aí ele fala, não, eu vou casar, vai dar tudo certo. Não, não vai não. Você precisa de Jesus na sua vida e às vezes de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, viu? Precisa de remédio, de terapia. Então, essa é a ordem, instrução da palavra de Deus. Vocês têm que ser homem de uma mulher só. Vocês têm que dar conta disso. Que Jesus ajude vocês. Mulher também dá uma ajuda, tá? Sejam apresentadas, bonitinhas, tomar banho. Coisa que a gente sabe, mas é bom lembrar. Que aí a mulher fica às vezes fazendo de pirraça, né? Ah, virou pastor? Pra ver só. Mas não faz isso não, então ajuda eles também, que faz bem. Sóbrio, prudente, essa lista de adjetivos, a gente só dá conta se a gente busca a plenitude do Espírito. Se a gente deixa frutificar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, isso é consequência de quem busca o Espírito Santo de Deus. Buscar o Espírito Santo de Deus não é nada abstrato. Não é só monte, vigília e etc. e tal. Tem nada a ver com isso. O Evangelho é um negócio muito prático. É no chão da vida que a gente busca Deus. E busca o Espírito Santo de Deus. É na prática. É quando a gente para de mentir, quando a gente resolve ser mais amável, tranquilo dentro de casa, ser mais paciente. Essas são coisas que, assim, tem muita gente que vê o pastor, né, vê o líder, é um homem santo de Deus mesmo. Gente, como ele é amável, como ele é paciente. Aí eu sempre penso, já conversou com a esposa dele? Você já perguntou pro filho dele se ele é assim mesmo? Porque esse que é o lance, né? Pra fora é tão fácil. Eu digo pra mim, viu? É eu que tô falando pra mim mesma, às vezes. Porque ele é um cara amável, Davi me aguenta muito, muito mais paciente que eu. Mas a gente trabalhar isso dentro de casa. E o próximo é muito legal, porque o texto parece se complementar também, né? Deve governar bem a casa, porque não adianta de nada se você legal, amável, paciente,
e várias coisas lá dentro da igreja. Você tem que ser isso na sua casa. O texto já fala. Porque se você não der conta dentro de casa, você vai querer governar a igreja? Por favor, né? Então, bom senso. Se na sua casa está um desespero, um desastre, às vezes é hora de tirar o pé do acelerador do ministério. Fala, para! Porque o Davi falou que ia ter um monte de prioridade, ele caçou uma, mas essa é a prioridade para você, viu? Encare a sua família como prioridade de ministério. Aí lá no ministério da igreja, você dá uma sardinha a mais para os caras que jogam adolescente das crianças. Porque realmente a igreja está crescendo e são eles que precisam, né, de substância na coisa. Mas a sua prioridade é a sua família. Seus discípulos mais queridos e amados são seus filhos. A sua esposa é gente que tem que andar junto e é lá que a coisa tem que acontecer. E Deus é demais, porque é na casa da gente que a gente aprende a ser crente. É na casa... Oi? É que passa pelo fogo. É lá. O fogo é lá. As marteladas é lá. Tem gente que sai, prefere ficar na igreja para deixar o fogo para trás. Exato. Porque na igreja refrigera. Exato. Ah, não tem aquela história do menininho que falava assim, papai queria tanto morar aqui na igreja. Eu li esse dia no... Porque aqui o Senhor é tão legal. E lá em casa o Senhor grita tanto. Briga com a mãe, aqui o Senhor é tão legal. Ai, Deus, misericórdia. Misericórdia. Que venha sobre nós arrependimento essa manhã. E boa reputação perante os de fora. Busquem ter bom caráter. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Isso é caráter. O restante é reputação? É isso, né? Quando o povo vê, é reputação. Nossa, ó que legal que ele é. Nossa, como ele foi gentil. Agora, quando ninguém vê e você trata bem sua esposa, você administra bem o seu dinheiro sem ninguém ver, aí é caráter. Então, busquem ter bom caráter, tá? Trabalhem nisso. Quando ninguém vê, quando não tem luz, não tem palco, não tem microfone, como é que eu sou? Pensa nisso e obedeça a palavra de Deus. Amém? Não é a gente que está falando, né? É Jesus com a sua palavra. Queria terminar. Essa é a última slide. Eu gosto muito desse versículo e queria deixá-lo como uma promessa, como um refrigério, um encorajamento para vocês, né? Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Deus falou isso ao seu povo. Jeremias transmitiu para o povo a palavra do Senhor, mas ele fala para nós também. Eu gosto de pensar nisso como sendo uma palavra para o casal, né? Que Deus nos dê mesmo, esposo e esposa, um só coração, um só pensamento, e que nós